Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui você conhece pessoas e instituições que fazem a diferença na sociedade de São José do Rio Preto. Hoje eu converso com a Simone Graciano, que é assistente social do CRAME, e com a Janaína Darli Duarte Simão, que é coordenadora da Proteção Social Especial da Alta Complexidade. A gente vai falar um pouquinho sobre o CRAME e também sobre o novo programa de família acolhedora, e você vai conhecer essas duas realidades aqui a partir de agora. Eu começo com você, Simone. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, o que é o CRAME? Bem, Ariana, o CRAME é uma OSC, né, que é assim chamada atualmente, é uma organização da sociedade civil e eu acho que várias pessoas já conhecem o CRAME. O CRAME já completou seus 30 anos em São José do Rio Preto, tá? E nós estamos ali nas dependências do espaço do Hospital de Base, da FAMERP, e essa é uma parceria do espaço físico, né? E o CRAME, como outras OSCs, né, que são as antigas ONGs, na verdade, né, só para esclarecimento, a gente trabalha sempre nas parcerias, né, com o poder público, com o privado, né? Sobrevivemos com parcerias. Sim, e o CRAME surgiu como e por quê? O CRAME, né, até porque de estar ali naquele espaço, né, mas ali assim, há 30 anos atrás já se identificavam algumas situações de violência contra crianças e adolescentes, tá? Situações em reincidência de internação, reincidência de atendimento ambulatorial, que não se levava em retorno, e percebi então que essas crianças e adolescentes precisavam ter um olhar voltado mais no território, na comunidade onde elas viviam, assim, do que acontecia ali, com tantos retornos dentro do espaço ali hospitalar. E um grupo de pediatras, né, que tiveram essa iniciativa de conhecer outros CRAMEs que existiam, alguns ainda existem, e buscaram essa proposta de ser implantado no município, então. Então, quando ele nasce com a proposta de atender as denúncias, não se tinha conselhos tutelares, não se tinha, na verdade, estava, né, o estatuto não tinha ainda da criança e adolescente, estava no momento aí de se pensar. Então, o CRAME atendia até as denúncias, que a sociedade ligava para fazer a denúncia. Então, ele acompanhava situações de violência que chegavam no espaço do hospital, eram encaminhados para o CRAME, e telefonemas também recebendo denúncias de violência doméstica. Sim, vocês trabalhavam com essa situação. Sim. Recentemente houve uma mudança. Depois dessa mudança, eu queria que você me dissesse o que o CRAME realiza hoje, além de ser, como a gente já tinha conversado, uma referência. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa referência, o que é essa referência e qual o trabalho que vocês estão realizando na atualidade. Sim, bom, o CRAME, com esse histórico, né, de 30 anos atendendo a violência doméstica no município, eu acho que, independente das parcerias e das políticas, né, hoje a gente se tornou uma referência no município de São José do Rio Preto e regional. Né? A gente tem uma busca por profissionais em relação a treinamentos, capacitações, palestras, eventos que a gente tenha em relação ao tema de violência doméstica. Mas a gente trabalhou em parceria, né, com o município, Secretaria da Assistência, foram quase 20 anos de parceria em relação ao atendimento específico da violência doméstica contra criança e adolescente. Então, depois que foi regularizado, as notificações iam para os conselhos tutelares. Depois elas eram encaminhadas ao CRAME, para que o CRAME efetivasse o acompanhamento psicossocial dessa criança e do adolescente, tá? Então, a gente tinha essa referência no município desse acompanhamento. Em 2017, a gente já vinha em algumas discussões com a Secretaria, né, da necessidade, o reordenamento da política de assistência social. Esses atendimentos são preconizados dentro da política, então eles teriam que ir para as unidades estatais do município. Né? Então, teve um momento de transição junto dessa parceria. Então, hoje, o atendimento, o acompanhamento das famílias, ele é realizado dentro dessas unidades dos CREAS, né, do município de São José do Rio Preto. E a gente ficou mais nessa referência, enquanto um núcleo de violência. Porém, a gente está numa nova parceria agora também com a Secretaria da Assistência, né, do município de São José do Rio Preto, para executar o Família Acolhedora. Tá, antes da gente falar do Família Acolhedora, então, para a gente entender, e por isso a Janaína também está aqui, quando sai do CRAME essa coisa da investigação, não seja de denúncia, né, de violência contra criança e adolescente, e vai para o município, como que funciona hoje, Janaína? Sim. Quando acontece, como é feita essa denúncia, como é feito o acompanhamento? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é uma lei de 1990, ele já tinha regulamentado a questão da denúncia, cuja porta de entrada tem que ser os conselhos tutelares, tá? Então, essa denúncia, ela pode ser de forma anônima ou identificada. A pessoa ela pode estar ligando em um dos conselhos tutelares no norte ou sul.
ou pode estar indo lá pessoalmente e fazer a denúncia. A partir da denúncia feita ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ele vai fazer o seu trabalho no sentido de identificar, né, que tipo de violência que é e qual medida de proteção seria mais adequada de ser aplicada. Entre as medidas que nós temos, uma delas é encaminhar para o atendimento da rede, tá? Que pode ser a rede de assistência, de saúde, de educação. Sendo uma situação de violência ou violação de direito, né, isso pode estar seguindo para o CREAS, nós temos 2 unidades aqui em São José do Rio Preto, e lá no CREAS ele vai ser feito um atendimento dentro da perspectiva da assistência social, que é um trabalho com a família, no sentido de entender o porquê daquela violência, o que ocorreu, um trabalho, às vezes, com a criança, com o adolescente também, o que é bastante importante, por exemplo, na questão da violência sexual, onde é importante que a criança, que o adolescente tenha um trabalho de reflexão sobre aquela situação e também para que se desenvolva uma autoproteção com relação a isso, né? E também com as famílias, na perspectiva de que você tem que proteger nesse sentido. Então, com isso daí veio previsto na política, no Sistema Único da Assistência Social, que esse trabalho deveria ser um trabalho do poder público e que ele não pode ser numa OSC, como é o CRAME. Por isso, o município, em obediência à legislação, ele reordena o serviço e ele vem para ser trabalhado dentro da unidade estatal, como bem disse a Simone, que é o CREAS. Janaína, você estava falando, aí tanto você também, Simone, pode falar, já que a gente falou um pouco das instituições, vamos falar um pouco da violência. Como é que você, acho que a gente já viu muita pesquisa, a maioria dos casos de violência sexual ou até violência contra a criança, só física, vem das famílias. Como é que se identifica essa violência? Esses casos chegam por denúncia da própria família ou pode ser feita denúncia de algum, não sei se professor, eu não sei se na rede de saúde. Como é que se reconhece que existe ali um caso de violência? Eu acho que inicialmente, enquanto poder público, eu acho que é importante eu deixar assim consignado para todos que todos os funcionários públicos, sejam na área da educação, na área do esporte, cultura, assistência ou saúde, se nos depararmos, e não precisa ser confirmado não, tá? Pode ser com uma suspeita de violação, nós temos a obrigação, por lei, de comunicar ao Conselho. Acho que inicialmente isso é importante deixar consignado. Nós temos aqui no município a ficha de notificação compulsória, né? Ela está à disposição de todos os funcionários. Ocorre sazonalmente capacitações para que essa ficha seja preenchida, né? E a rede também capacitada para que essas denúncias sejam levadas ao conhecimento do Conselho Tutelar. Tá? Então, isso é uma primeira coisa. Mas é só obrigação do funcionário público? Não. A gente precisa entender que o ECA, ele traz uma coisa muito importante. Ele estabelece que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Sendo este um sujeito de direito, existe uma obrigação que é da sociedade de cuidar, de zelar. Então, a gente precisa superar aquela ideia que se tinha antigamente, né? Não vou meter a colher, né? Então, nós não só temos que meter a colher, como nós temos uma obrigação com a criança e com o adolescente, verificando uma situação de violência, suspeitando de uma situação de violência, de fazer a comunicação. Infelizmente, como você colocou, uma grande parte da violência, principalmente da violência sexual, ela ocorre dentro da família, né? Dentro da família. Então, muitas vezes, as denúncias de violência, elas vêm, sim, às vezes por uma avó, uma tia, mas principalmente pela própria rede. Porque a gente não pode esquecer que a criança e o adolescente, eles passam um período longo da vida dentro da escola. Os professores, os adultos daquele ambiente escolar são figuras muito caras para as crianças. Eles se vinculam. Isso faz com que muitas vezes a criança ela expresse uma situação, seja de violência sexual ou física ou negligência no ambiente escolar. Então, assim, qualquer um pode fazer a denúncia? Sim,
Mas nós, funcionários públicos, nós temos um compromisso a mais, uma obrigação legal. Sim, aí falando da violência sexual, você, Simone, que a assistente social já lidou muito com isso em relação à criança, como é que um pai e uma mãe ou uma pessoa próxima dessa criança consegue notar sinais de que alguma coisa não está legal? Eles mostram isso de alguma forma? Olha, eu acho que vamos dizer assim, na experiência desse acompanhamento de famílias, né, dali no CRAME, eu acho que assim, toda criança traz pra gente uma mudança de comportamento quando ela não está bem, né? Então, assim, uma mãe que acompanha o desenvolvimento do filho, né, uma mãe, um pai, ela vai notar quando uma criança começa a trazer alguns sintomas, alguma situação diferente do dia a dia dela, né? Um comportamento diferente, um choro compulsivo, mais apática, um não rendimento escolar, algumas dificuldades. Então, assim, eu acho que quando a gente está atento ao desenvolvimento dos filhos, qualquer mudança de comportamento é um sintomas de alguma coisa que a gente possa estar identificando ali que não está legal, né? Sim. Agora, sim, a gente tem que entender que não tem um sintoma, às vezes, específico da violência sexual, mas de que essa criança esteja sofrendo algum tipo de violência, que pode ser física, negligência, psicológica, sexual. Então, aí a gente fala é buscar sempre a ajuda de um profissional, né? Para que possa se identificar melhor o que está sendo aquela situação, aquela mudança de comportamento da criança. Vocês que trabalham com isso todos os dias, existe um perfil da criança que é abusada? Ou qualquer criança ou qualquer adolescente, ele está sujeito? Existe uma criança que fala, não, essa criança está mais vulnerável, talvez, ou esse adolescente? Eu acredito que não. Eu acho que assim, uma das coisas que a violência tem nos provado nos últimos anos é que, infelizmente, ela é muito democrática, né? Ela atinge a todas as classes sociais, ela não... Muitas vezes as pessoas acham que ela está restrita às classes mais pobres. Sim, isso é importante falar também, né? O que talvez ocorra é porque que nós temos mais notificações das classes mais vulneráveis. Porque nós temos muitos serviços voltados a elas, tá? Essa é a questão, né? E muitas vezes o que acontece nas classes mais abastadas é que aquela situação fica naquele ambiente, é levado para um profissional particular que nem sempre preenche a ficha de notificação, embora ele também tenha a obrigação, né? Então, o que nós acabamos percebendo é que tem situações, principalmente quando estão em determinadas classes sociais, que elas não chegam, tá? Não é que elas não ocorram, elas não chegam. E as classes mais pobres, como elas têm todo um serviço, tem esse serviço público, como eu te coloquei, que todos são treinados a olhar, né, a ter esse cuidado, isso chega no maior volume. Você tem essa percepção também, Simone? Sim, com certeza, eu concordo com a fala da Janaína. E o que eu gostaria de acrescentar é que, assim, o que também a questão da violência sexual fica muito relacionada, assim, à questão de um estupro, né? De uma questão mais violenta, associada a uma violência. Então, o abuso, ele acontece também de forma muito sutil. E talvez os pais não se atentem a isso, aos lugares que acaba colocando essa criança em risco, aos lugares onde essa criança acaba ficando vulnerável, porque a sociedade associa muito o abuso sexual com a questão do estupro. Então, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Assim, então, eu tô numa festa, as crianças estão ali brincando, tão próximas, estão... Então, assim, muitas vezes os pais deixam de ficar atentos a esses filhos, porque, assim, é um ambiente conhecido, nós estamos dentro de um lugar onde não tem perigo algum, né? E aí, quando a gente pega os índices, que a gente vê a proximidade das pessoas que abusam das crianças, principalmente crianças, dentro dessa sutileza, né, do abuso. E, assim, o abuso, ele acontece de N formas, né? Então, durante esses anos todos, eu vi situações, assim, acontecerem em meio festas de família, né, que ninguém jamais desconfiaria que ali tinha amigos e familiares e aconteceu abuso sexual, com tentativa de penetração, né? Uma coisa até um pouco mais violenta do que a gente costuma ver. Então, assim, chamar uma criança e mostrar uma situação, hoje é muito fácil, né? O acesso à internet, né? Os andrógenos, enfim. Chamar uma criança e mostrar uma situação em que ela vai chocar, porque não está de acordo com o desenvolvimento da questão da sexualidade dela. Então, assim, a sutileza do abuso faz com que a gente, muitas vezes, ache que os ambientes
de confiança, onde tem pessoas amigas e familiares, não seja um risco. Então, eu só queria deixar os pais atentos a essa situação. Sim. Hoje a gente está aqui conversando com a Simone e com a Janaína, falando sobre o CRAME e também sobre um projeto novo, agora recente, da Família Acolhedora. A gente falou sobre violência contra a criança e adolescente nesse bloco, e no próximo bloco nós vamos dar mais detalhe, então, sobre esse projeto novo aí da Família Acolhedora. Você fica aí, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Ela poderia ter visto a filha crescer. Ele poderia ter se casado. Eles poderiam ter uma vida diferente. Ela poderia ter sido advogada. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o Câmara na Comunidade. Hoje eu converso com a Simone Graciano, que é assistente social do CRAME, e com a Janaína Darli Duarte Simão, que é coordenadora da Proteção Social Especial da Alta Complexidade no município. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a situação de violência contra crianças e adolescentes e todo o processo, o trâmite de ser identificado e de ser tomadas algumas providências. E agora a gente vai falar também sobre uma consequência disso, né, que seria a questão da família acolhedora. Então, eu já pergunto para vocês o que é a família acolhedora e ela vem socorrer que braço dessa questão aí de proteção da criança e do adolescente. Aí vocês decidem quem começa. Então, família acolhedora, ele é uma modalidade de acolhimento, né? Acho que é importante deixar claro que o acolhimento com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós temos um histórico no nosso país que sempre a primeira medida que se tomava quando você identificava uma situação de violência era o acolhimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente e depois o Sistema Único da Assistência Social, eles vieram recolocar o lugar do acolhimento no enfrentamento à situação da violência, tá? Então, quando você tem uma denúncia, essa denúncia vai até o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai até a casa desta família, constata que é uma situação flagrante de violência e que não poderia ficar com aqueles pais, o Conselho inicialmente ele deve buscar família extensa. Tá? Antigamente já ia para o acolhimento, mas hoje não. A lei diz, deve procurar a família extensa. Na impossibilidade dessa família extensa,
tá? Ou de uma madrinha, ou de um padrinho, alguém que tem um vínculo afetivo, nesta impossibilidade de proteção à criança, deve-se buscar os acolhimentos, tá? E entre os acolhimentos, uma das modalidades de acolhimento é a família acolhedora. Tá? Então, ele tem uma previsão em lei, na tipificação dos serviços socioassistenciais. E ele quer dizer o seguinte, ao invés da criança ir, por exemplo, para o projeto TEIA, que nós conversamos, aonde ele ficaria lá acolhido com mais 8 crianças, essa criança, ela vai para a casa de uma família, tá? Então, você vai receber a criança na sua casa. Por isso que nós temos aí uma parceria, acho que a Simone pode falar, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o CRAME, que ele vai executar esse serviço de acolhimento, tá? Porém, essa família, ela precisa ser cadastrada, preparada, acompanhada, e esse é todo o trabalho que o CRAME vai fazer, tá? Por quê? Porque eu também não posso simplesmente pegar uma criança que estava lá numa situação de risco e colocar na casa de qualquer pessoa. Sim. Não é? Porque essa criança, muitas vezes, ela pode vir com questões de comportamento. Então, essa família, ela precisa estar preparada e apoiada para estar recebendo essa criança. Ai, como é que funciona, então, com o CRAME, Simone? Bom, então, eu acho que vai ser um desafio para o CRAME, né, essa nova proposta, no sentido, assim, não deixa de ser uma demanda que a gente já trabalhou, porque essas crianças que vão para a família acolhedora, de alguma forma, vão estar com seus direitos violados, né? Mas o que é novo para a gente, né, é buscar essas famílias acolhedoras, né? Então, assim, eu acho que hoje, né, essa matéria de hoje, esse programa é uma oportunidade já para a gente divulgar isso e falar dessas famílias, né? São famílias do nosso município São José do Rio Preto, que podem procurar pelo CRAME para fazer, né, essa pré-inscrição, como disse a Janaína. Nós temos uma equipe técnica preparada para trabalhar com essas famílias. A gente tem alguns módulos no sentido de uma preparação, de uma capacitação para que essas famílias saibam que vão receber uma criança ou um adolescente que, por algum momento da vida delas, elas precisam de um lugar para ser protegida, né? Então, acho que é bacana a gente também relembrar, né, Janaína, que assim, não é uma adoção, é um período em que essa criança precisa de um cuidado. E eu acho que a gente está estudando muito sobre isso, né? Sobre, assim, tentar entender que famílias seriam essas. Sim, né? eu pergunto quem pode, quais são essas famílias? Quem são essas famílias? Então, a gente estudando sobre isso, a gente buscou um pouquinho da história disso, no Brasil, assim, na comunidade, na sociedade. Então, assim, antigamente a gente ouvia muito falar. Eu acho que a gente vai, na minha geração, nossa, assim, a gente vai resgatar um pouco nossos avós e nossos bisas. A minha, né, um exemplo, a minha família tinha primos que eram criados pela minha avó. Então, assim, tudo bem. Era muito comum. Era muito comum. A gente está falando... Eu acho assim, que é ainda, né? Então, eu não sei se é... Onde é que está acontecendo isso? Onde é que estão essas famílias que têm essa disponibilidade, que têm essa solidariedade? Então, assim, era mais comum as famílias serem... A gente, lógico, teve uma mudança toda no perfil até da questão da família hoje, né? Famílias com menos filhos, com mais atribuições, as mães, né, as mulheres trabalhando fora. A gente teve uma mudança também do perfil de família. Exatamente. Né? Não é só o pai hétero, a mãe hétero, tem também outros tipos, outras configurações. Sim, outras né? configurações também. Mas a gente acredita que é do ser humano, né? Essa questão da solidariedade, do cuidar. Né? Então, a gente acha que a gente vai resgatar e encontrar essas famílias, né, com a proposta do Família Acolhedora. Relembrando, não é uma adoção, é uma família acolhedora que vai acolher essa criança, vamos dizer assim, numa turbulência em que essa família dela está passando. Porque isso não quer dizer que essa criança não vai voltar para a família de origem. Sim. Até essa equipe técnica do CRAME, ela vai trabalhar a família acolhedora no sentido assim, a gente não vai invadir essa família, não vai ficar invasivo, a gente vai ter um suporte, um apoio. Essa família, depois que ela passar pelos módulos de orientação, nós vamos ter um acompanhamento. Ela vai buscar pela gente nas dificuldades. Olha, de repente a criança
está com esses sintomas, aí a gente vai identificar para ela qual lugar ela vai encaminhar a criança. Nós vamos dar todo esse suporte para a família que tiver com essa criança. Então, mas assim, para eu entender, Simone, eu quero o básico. Quem é essa família? É um pai? É uma mãe que fica em casa ou uma mãe que pode trabalhar? Quem são? Quem que vocês estão buscando? Tá. Quem são essas famílias? Eu acho que a gente também está aqui para descobrir quem são essas famílias, mas eu acho que, assim, essas famílias vão ser famílias que têm amor, que têm afeto, que têm disponibilidade. Tá? Algumas eu acredito que talvez vão ter filhos, outras não vão ter filhos e vão ter essa disponibilidade. Durante a ficha cadastral, né, durante a entrevista que a gente faz com a família vai poder colocar alguns critérios. Olha, como eu tenho já uma criança de 10, eu preferia também pegar uma criança nessa faixa etária. Entendi. Tá, olha, eu não sou uma mãe... eu estou aqui disposto a qualquer... Não, você também pode vai colocar a gente também vai aceitar quem disser pra gente assim, olha, eu aceito tudo o que vier. Ótimo. Porém, a gente sabe que a gente vai ter, assim, algumas crianças que vão necessitar de cuidados maiores, né? De repente, uma frequência em médico, em fono, em psicólogo. Então, a gente vai estar dando todo esse suporte para facilitar isso para a família. Os serviços próximos ao território. Um próximo, parecido com o que vocês dão para as mães sociais, por exemplo? Exatamente. É a mesma coisa. Então, a gente vai ter uma dupla lá, um psicólogo e um assistente social, né, que a princípio vai se traçar o perfil da família, que é isso que a Simone está colocando, né? Então, quem é a criança que eu quero receber, que eu tenho tempo, né? Qual é esse perfil? Qual é meu perfil de família acolhedora? E aí também depois nós vamos ter um trabalho, porque inicialmente essa criança vai entrar na casa de passagem do TEIA. Tá? Não vai direto para essa família. Então, não, porque a gente tem que entender vai um pouco. Traçar o perfil da criança lá, né? E aí nós vamos dizer, olha, pessoal do CRAME, estamos aqui com essa criança, com essa demanda. Entendi. Vocês têm uma família para ela. Vocês cuidam da criança, vocês cuidam da família, pelo que eu estou Sim. E aí, se os perfis baterem, a criança vai ser colocada em família acolhedora. Acho que é importante dizer quem não pode ser família acolhedora. Isso. Quem está na fila de adoção. Ah, sim, porque tem um conflito de interesse. Tem um conflito de interesse. Então, a priori, essa é a única condição de que a pessoa não poderia se candidatar. Pode ser uma pessoa sozinha? Sim. Pode ser um casal hétero com filhos? Sim. Pode ser um casal homoafetivo? Sim. Né? Não tem nenhum óbice. A única questão é ele estar na fila de adoção. Apenas isso que não poderia. A Simone reforçou muito que não é uma casa de adoção. Mas se essa criança acolhida, de repente, for colocada para adoção, chegou-se ali à conclusão que essa criança é uma criança destinada à adoção, e essa família se candidatar, ela pode? Não poderia. Tá. Não poderia por quê? Existe, tem o cadastro de adoção e o cadastro tem uma fila. Entendi. Entendeu? Acho que é importante deixar claro também que as crianças ou os adolescentes que vão para o família acolhedora também tem um processo judicial instalado. Não é só que eu vou receber na minha casa e vai ficar lá. Também, qualquer acolhimento, ele tem que ser provisório e excepcional. Sim. Então, na medida que aquela família recebe, ela vai ter todo o suporte, mas ela também vai ser esclarecida da situação processual da criança, tá? Ou seja, para ir dando exemplo, pode ser que aquela família receba uma criança cujo familiar está vindo de um outro estado. Então, vai ficar lá uma semana até que esse familiar chegue e ela... Tá, não necessariamente é um período longo? Não necessariamente. Vai ter um limite de tempo que essa criança pode ficar com a família? Olha, o que a legislação ela coloca? Que nem o acolhimento deveria exceder 1 ano e 8 meses agora, tá? É claro que nós temos acolhimentos que excedem esse tempo, e aí tem toda uma justificativa que tem que ser feita. Mas aqui em São José do Rio Preto, o que a gente tem percebido que situações principalmente de crianças muito pequenas, isso tem sido feito um trabalho com grande celeridade por parte dos acolhimentos e também da Vara da Infância e Juventude, então não temos acolhimentos longos. Essa situação ela tem que se resolver.
Isso porque senão a criança vínculos, fica, né, sim, e fica numa condição bastante complicada, né? Então, assim, está lá em família acolhedora. A família acolhedora, por isso da equipe técnica, né, tá junto, tá fazendo um trabalho para ela entender da provisoriedade daquele vínculo, do papel dela, que essa criança tem um processo judicial e que dentro desse processo, ou essa criança irá retornar para a família de origem, ou irá para a família extensa, ou irá para a família substituta. Simone, vocês já estão fazendo o cadastro dessas famílias. Sim. Quem tiver interesse, como é que faz, quem procura? Queria que você me passasse endereço, telefone, os contatos. De imediato eu vou te deixar o telefone. A gente não está ainda com a ficha no site, mas já está a caminho, né? Mas eu não tenho o site agora, o link, né? Mas quem colocar CRAME no Google, ele já vai direcionar, vai. Mas o telefone do CRAME é 3227-3484. E lá a pessoa vai ter as informações necessárias em relação a esse pré-cadastro. E eu acho que algo também que é bem importante a gente colocar, porque quando a gente fala, mas a criança está envolvida em processo, então tem questão judicial e tal, nós vamos tentar fazer o possível. A ideia é que seja preservado o nome da família que está com a criança, né? Então, essa família não vai precisar ter contato com a família de origem. Tá? Então, isso não vai ser divulgado, o endereço que a criança está, o nome da família, isso não vai ser colocado em processo, que a criança está em família tal. E vai ser preservado que a criança está num acolhimento familiar. Então, essa família não precisa se tensionar por essas questões. Tá? Ela vai pegar a criança limpa dessa questão processual, ela vai cuidar, ela vai fazer o papel de proteger essa criança num momento que a família está passando por uma dificuldade. Só reforçando, então a gente está falando criança, mas tem adolescentes também, Adolescentes também, claro, com certeza. Janaíne, a questão de, como a gente falou no primeiro bloco, de denúncia, quando você desconfia ou quando você sabe que existe uma situação de violência física ou sexual, psicológica, enfim, uma violência contra a criança e adolescente. Vocês têm um endereço, um telefone para denúncias? Olha, existem os telefones dos conselhos tutelares, né, que estão na página da prefeitura, você encontra. Mas eu quero deixar um outro telefone que eu acho bastante importante. Às vezes, as pessoas têm a dificuldade de denunciar mesmo para o conselho tutelar. E se conhecer minha voz, né? Tem uma série de fantasias aí. Se tem uma bina, identifica meu número, tem tudo isso, né? Então, assim, nós temos um telefone que ele é nacional, que é o 100, tá? E o 100, ele é completamente anônimo. Então, você pode fazer a denúncia lá também, ela vai chegar. Ela vai chegar. Quando se faz um Disque 100, segue uma cópia da denúncia para o Conselho, uma cópia para a Secretaria e uma cópia para o Ministério Público da Infância, que no caso de São José do Rio Preto, né? Então, você pode fazer o 100 ou você pode pegar na página da prefeitura o telefone, porque nós temos 2 conselhos tutelares. Aí você vai denunciar em acordo com o bairro que você reside, ou que a criança, no caso, reside, ou o adolescente que está sendo alvo da violência, né? Então, tá fazendo a ligação. Se tiver esse temor, por favor, diz que o 100, que a denúncia vai chegar também. Sim, os telefones dos conselhos a gente dá aqui durante o programa, mas se você quiser também acessar o site da prefeitura, é o www.riopreto.sp.gov.br. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Daria para a gente falar mais umas 3 horas sobre o assunto, mas ao longo de todo esse período vocês também devem divulgar mais sobre o projeto da Família Acolhedora e também sobre o trabalho de vocês todos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. E se você quiser saber mais sobre esse programa ou sobre a nossa programação, você pode acessar as nossas redes. A gente tem um canal no YouTube, uma página no Facebook e também o nosso Instagram. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.